O Diablo Jump é a principal técnica do Sanji, onde ele aquece a perna com um calor extremo, aumentando ainda mais o impacto de seus chutes. Ao longo de suas aventuras com os Mugiwara, Sanji tem aperfeiçoado cada vez mais essa técnica, podendo derrotar inimigos mais poderosos. No entanto, como e quando Sanji aprende o Diablo Jump? Fique ligado que eu vou te contar nesse vídeo. Além de aumentar a potência de seus chutes, o Diablo Jump também tem a capacidade de queimar seus oponentes. Além disso, Sanji pode utilizar esta técnica com a perna esquerda ou a direita, bem como as duas ao mesmo tempo. Antes do time skip, Sanji ativava o Diablo Jump girando em alta velocidade, aquecendo assim sua perna por fricção. Esta técnica mostrou ter efeitos adversos. Se Sanji a usar por muito tempo ou com bastante frequência, ele poderia causar sérios danos ao seu corpo. Depois do time skip, após 2 anos de treinamento no reino dos Okamas, Sanji demonstra um domínio muito melhor do Diablo Jump, usando-o frequentemente, sem efeitos adversos. Ele agora é capaz de inflamar sua perna espontaneamente para executar sua técnica mais forte e, portanto, não é mais preciso girar o corpo para ativá-lo. Ele também é capaz de ativar as chamas debaixo d'água. Esta nova habilidade está de alguma forma ligada ao trauma que Sanji suportou nos últimos 2 anos, cuja memória aparentemente o faz explodir em chamas, através de pura ira. É interessante falar que quando Oda foi questionado em um SBS o porquê Sanji não se queima quando ele usa essa técnica, Oda respondeu que quando as chamas das suas pernas queimam, seu coração queima mais. Neste caso, o coração queima de tanta raiva por tudo que passou no seu treinamento. A versão melhorada do Diablo Jump, em comparação com a sua versão pré-time skip, é diferente quando ativada, já que parece mais brilhante, com uma cruz de luz na ponta dos pés, como mostrado em sua luta contra o Doflamingo. O Sanji pode agora ativar o Diablo Jump em ambas as pernas simultaneamente. Mas como e quando ele começou a usar essa técnica? Bem, a primeira vez que ele a usa foi no capítulo 415 do mangá, e no episódio 298 do anime, na luta contra o agente da CP9, Jabra, no arco de Enies Lobby. Sanji então se vê pressionado nessa batalha e revela sua nova técnica, que define o vencedor do confronto, mas não aparece ele treinando essa nova habilidade, ou algo do tipo. Ele simplesmente aparece com ela. Nem mesmo o Sanji sabe explicar como ele consegue criar fogo e não se queimar. Mas quando ele lutou contra o Queen em Onigashima, Sanji foi questionado sobre seus poderes, que poderiam ter origem nos Conjuradores de Fogo Lunária. Mas Sanji não faz ideia do que Queen estava falando e responde que é um humano normal. Mas, como sabemos, todos os irmãos de Sanji são aprimorados geneticamente, e somente ele não seria um super-humano. Será mesmo? Bom, fiz um vídeo do capítulo do mangá que aborda essa questão da origem do fogo que o Sanji produz. Vou deixar aqui nos cards e descrição. Mas voltando a Enies Lobby, acontece que a partir deste arco, os Chapéus de Palha começaram a encontrar inimigos cada vez mais fortes. Então, uma adição de poder se fazia necessária. Portanto, não só o Sanji, mas o Zoro e o Luffy ganharam poderes novos. Zoro usou pela primeira vez o Kyotoryu, mais conhecido como Ashura, contra Kako, assim como o Luffy, que revela o Gear Second contra o Blueno. É a partir daí que o trio mais forte do Chapéu de Palha começa a explorar e desenvolver suas técnicas mais fortes, usadas até hoje, sempre fazendo adaptações quando necessário, como é o caso do Luffy. E você? Sabia que o Sanji aprendeu do nada o Diablo Jump? Se gostou do vídeo, dê aquele like para que eu traga mais conteúdos de One Piece.
Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!